Boa noite a todos e a todas. Estão me escutando? Todo mundo está ouvindo? Tá? Obrigado, Vladimir. Bom, hoje temos mais um evento de forma híbrida. Nós temos alguns colegas aqui conosco. Esse evento que é uma promoção da Comissão de Direito Imobiliário. Tá? Nós estamos fazendo as palestras, que é a palestra híbrida, né? Caxias do Futuro, da regularização fundiária ao planejamento urbano. Nós temos a honra de receber aqui conosco, então, o secretário municipal de urbanismo, Dr. João Ues, que é graduado em Direito, atuou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, assumindo a pasta por diversas vezes, se tornando o secretário mais jovem da história de Caxias do Sul, com 22 anos. Foi secretário municipal de Agricultura, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Receita, Governo, Gestão e Finanças, Urbanismo e chefe de gabinete em 2020. Muito obrigado, doutor João, de ter comparecido, aceitado esse convite nosso aqui da comissão, de emprestar um pouco aqui dos seus conhecimentos para toda a advocacia, notadamente dessa nova legislação municipal, que ela vem realmente aqui para destravar a regularização fundiária na cidade. Tá? Então, todo o nosso apreço para o senhor e para estendido então a toda a prefeitura municipal, ao prefeito, né, enfim, a todos que colaboraram em cima dessa nova legislação. Quero registrar aqui as presenças também da doutora Paula Vieser, representando o nosso escrivão na segunda zona imobiliária, doutor Manuel Valente. Também temos aqui conosco o doutor Adivandro Reck, procurador do município. Obrigado também por estar aqui nos prestigiando. Temos também o doutor Leonel Nunes aqui pela Comissão de Direito Imobiliário, o doutor Rubens Costa também pela comissão. Tá? E temos a nossa querida Larissa, que está aqui representando a Comissão de Direito Imobiliário, né, que vai ter a oportunidade aqui de fazer a manifestação pela comissão. Bom, antes de passar a palavra, eu quero dizer para todos os colegas que a gente tem feito uma série de eventos aqui na OAB, de forma que é dentro da missão institucional da Ordem, ela também é do aperfeiçoamento cultural da advocacia. Tá? E isso, essa semana, a gente tem palestra hoje, tem outra amanhã de noite, quarta e quinta-feira também. Amanhã de direito previdenciário e quarta e quinta-feira a gente tem de direito de recuperação judicial, né, da lei de recuperação judicial. A gente tem realizado palestras, algumas online, outras híbridas, no sentido de alcançar a todos os colegas. Tá? Então, para nós, eu já dando boa noite para todos que estão nos prestigiando aqui pelo canal do Zoom, também os que estão nos prestigiando pelo Facebook. Então, boa noite e obrigado por estarem aqui conosco, ainda que de forma virtual. Quero também referir que todas as nossas palestras, elas ficam gravadas no nosso canal do YouTube. É só procurar lá YouTube ou OAB Caxias do Sul, onde fica uma biblioteca digital aí para todos os colegas, se alguém eventualmente não conseguiu assistir ou não consegue ficar até o final. Tá? Então, vou passar aqui a palavra para a doutora Larissa e uma boa palestra para todos nós. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, gostaria de dizer que é com grande honra que a Comissão de Direito Imobiliário, a qual eu represento, está apresentando este evento, Caxias do Futuro, da regularização fundiária ao planejamento urbano. A nossa comissão, ela tem procurado fazer parte da sociedade de uma forma bastante construtiva, né, para que a ordem se faça presente em questões sociais. Tal é o caso da REURB, que foi aprovada a legislação municipal e terá, na nossa visão, um grande impacto na sociedade caxiense. Por isso, chamamos o nosso ilustre palestrante, o secretário João Ues, ao qual quero agradecer pela presença, pela disponibilidade e também pela presteza e diligência em todos os contatos feitos pela comissão.
Gostaria de agradecer neste momento também, em nome da Comissão de Direito Imobiliário, a presença do nosso presidente, Dr. Rudimar, e também agradeço pela presença de todos e todas, tanto os que estão presencialmente aqui conosco na noite de hoje, tanto o pessoal que está assistindo online, prestigiando o evento. Agradeço a todos e todas e desejo uma boa palestra para todos. Muito obrigado. Doutor Luiz, por gentileza. Pode deixar a senhora, por favor. Eu acabei tirando ele aqui para não dar eco. Já está. Sim? Ok, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa noite falando um pouco sobre regularização fundiária, um tema muito latente na comunidade caxiense, um tema que tem que ser tratado com muita profundidade, com muita dedicação. Por quê? Porque parcela da população, e a gente estima que em torno de 40% da população do município de Caxias do Sul, que reside, fixou residência aqui, reside e mora na informalidade. Então, presidente Rudimar, nosso muito obrigado estar aqui conversando um pouquinho sobre esse assunto, estar aqui representando a Secretaria de Urbanismo, estar aqui representando a questão da regularização fundiária. Nós temos um setor que trata disso, de arquitetos, de fiscais, de engenheiros, de profissionais da área administrativa que tocam o dia a dia da regularização fundiária. Agradecer a doutora Larissa, que representa aqui a Comissão do Direito Imobiliário, doutor Marcelo, que esteve lá, nos formalizando também o convite. Agradecer também a presença do doutor Leonel, né, o doutor Rubens, que nos acompanha aqui presencialmente, a doutora Paula Viesse, que representa o doutor Manuel Valente, um grande parceiro da regularização fundiária, e os cartórios têm papel fundamental no que tange à regularização posterior à emissão das certidões de regularização, que depois, durante a nossa fala, a gente vai mencionar, mas também durante o período de construção da lei. O doutor Manuel, como também o doutor Eduardo, que representa os dois cartórios, são os titulares, tiveram uma presença muito significativa, né? O doutor Adivandro Reck, que é o nosso procurador do município, responsável, designado pelo doutor Adriano Taca, que é o nosso procurador-geral, para tratar de regularização, teve por diversas oportunidades, trocando informações, trocando ideias com o doutor Manuel e com o doutor Eduardo. Por quê? Porque os cartórios têm que estar inseridos, né? Eu não sei se a minha palestra ela passa automaticamente, como é que é. Então, temos o desafio, né, doutor Rudimar, né, e demais presentes, de falar um pouquinho da regularização, né? A Caxias do futuro. Que Caxias a gente quer no futuro? A gente quer uma Caxias irregular, uma Caxias informal, que não é só a questão da regularização do lote propriamente dito, mas também é da edificação, é a questão da regularização nesses locais de estabelecimentos comerciais que ali estão inseridos, estão estabelecidos, que muitas vezes não conseguem seus alvarás de localização, não conseguem também a questão da formalidade de seus empreendimentos. Então, é sim pensar a Caxias do futuro, né? Dar condições, seja no que diz respeito à questão imobiliária, mas também a questão tributária do município. Quando você reside, quando você mora numa comunidade que ela é irregular, automaticamente você também não contribui para um todo da comunidade, seja através de impostos, através de outros tipos de taxas, né, ou também de tributos. Então, automaticamente, a regularização fundiária ela é muito importante. Eu consigo passar por aqui ou só por lá? Só por lá? Então, a gente traz num primeiro momento um pouquinho da estrutura da Secretaria Municipal do Urbanismo, só para termos um contexto. É uma secretaria que se torna Secretaria Municipal de Urbanismo a partir de janeiro de 2009. Antigamente, ela se chamava Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tendo a sua origem na Secretaria de Serviços Públicos Urbanos na década de 80. Nós temos uma estrutura reduzida de servidores comparado com aquilo que com outras secretarias, né? Nós temos um setor de regularização fundiária onde que a gente tem 4 técnicos, entre arquitetos, engenheiros e 2 agentes administrativos.
O prefeito, enfim, tenha, enfim, o compromisso conosco também de aumentar esse número de servidores. Não são cargos de confiança, presidente Rudimar, mas sim servidores de carreira que, passado o governo de Ló, vindo outros governos, eles continuam no setor, dando continuidade no trabalho. A gente tem um grupo reduzido também de fiscais. Hoje, para vocês terem uma base, nós temos 2 fiscais municipais que cuidam da questão de invasões de área, de novos parcelamentos irregulares, que também nós temos que aumentar. Uma cidade do tamanho de Caxias do Sul, com 2 fiscais cuidando disso, é quase que desumano, né? E não se consegue controlar, né? Se a gente sair amanhã de manhã às 8 até às 5 horas da tarde, a gente encontra diversos locais onde está sendo constituído partes de novos loteamentos irregulares. Então, também temos que pensar nessa situação. Mas, tratando um pouquinho mais de regularização fundiária, o ano passado, em agosto do ano passado, estávamos numa ação noturna de fiscalização do Covid no Valão do Planalto, né, conhecido como Valão do Planalto. E ao olhar ao entorno, a gente via aquelas residências ali constituídas, estabelecidas, né, já de um bastante tempo, e a gente olhando ali, eu e meu diretor-geral, que hoje é o vereador Bressan, na época era o diretor-geral da Secretaria do Urbanismo, a gente se olhou, a gente pensou, meu Deus, como é que a gente regulariza isso? Só através de uma legislação específica de regularização. E aí, conversando com as pessoas mais antigas de prefeitura, com mais experiência, que já passaram por diversos postos, eles mencionaram, o Mansueto, lá em 79, no primeiro governo, baixou uma lei, né, com apoio da Câmara de Vereadores, regularizando tudo aquilo que estava para trás. Pensando, bom, uma lei assim, não, nesse momento, não dá. Bom, nós temos a REURB, nós temos uma legislação municipal de regularização fundiária criada lá em 2014, né, que ela foi regulamentada lá em 2016, 2017, e ela vinha sendo trabalhada. Outro dia nos reunimos com o prefeito Cassi, na época, o vice Eloy, mencionando, a gente fez menção ao assunto, e eles falaram, olha, toque uma lei municipal. Bom, começa a trocar informações, isso e aquilo. O doutor Adivandro era secretário de Planejamento, nos aconselhávamos com ele. Veio o período eleitoral, ficou um pouquinho parado, e em janeiro, quando o prefeito Adiló assumiu, me convidou para reassumir a secretaria, mas com o seguinte compromisso, de termos uma lei municipal que dê condições de buscar a regularização fundiária. Não adianta a gente seguir aquela lei que tinha, que trancava em algumas situações, ou seguir a lei de parcelamento do solo regular. Por quê? Porque são realidades diferentes. A lei de uso do solo regular, você pega uma gleba que ainda não está ocupada, no máximo tem a casa ainda do nono e da nona, né, que faleceram, e os herdeiros estão ali, enfim, fazendo um empreendimento, diferente de um loteamento, de um parcelamento irregular que está ali, né, estabelecido há 20 a 30 anos. Nós temos que ter uma lei específica. Sentamos, né, a partir de janeiro, o doutor Edivandro Reck liderou esse grupo de estudos através de colegas secretários, colegas servidores da secretaria, e a gente menciona, né, e eu sempre gosto de mencionar que a gente começou ali diferente. Normalmente, os senhores são todos operadores do direito que estão aqui presencialmente, a grande maioria que nos acompanha. A lei, a população, a comunidade tem que se adequar à lei. No caso da regularização fundiária, você não pode fazer isso, porque senão você passa um período X e não vai regularizar nada, né? Tu pode passar o próximo slide? E aí acontece exatamente aquilo que vem acontecendo há muito tempo na cidade de Caxias do Sul, né? Nós pegarmos a regularização fundiária do período de 2002 até 2021, foram regularizados um loteamento por completo, que é um condomínio fechado chamado Moinho de Ventos. É uma vergonha o município em 20 anos não regularizar mais do que isso. É uma vergonha para aquelas pessoas que residem nesses locais, não porque querem, não porque foram obrigadas, mas foi a única forma, através do seu trabalho, do seu dia a dia, não só da pessoa, mas de toda a sua família, em conseguir comprar um terreno nesse lugar e estabelecer a sua residência. Por quê? Porque muitas vezes no loteamento regular não se tem tantas condições financeiras, até porque a lei que faz os loteamentos, que disciplina, né, os loteamentos regulares, ela é muito engessada e ela acaba pedindo coisas assim que só Caxias do Sul pede. A gente atravessa muitas vezes a ponte, a gente vai a Nova Petrópolis, a gente vai a Feliz,
E loteamentos parecidos ou maiores se pede muito menos. Então, acaba engessando, acaba dando um percurso muito grande e, claro, que o valor automaticamente vem nesse loteamento irregular e as pessoas acabam comprando nesses irregulares. Bueno, vamos fazer o seguinte, reunimos a equipe, né? E por que o processo não anda? Por que tem processo aqui parado há 15, há 30 anos, há 5, há 6? Listem. Né? Liderado pelo doutor Edvando, foi listado. E se chegou à conclusão lá entre os 4, 5 técnicos que nós tínhamos lá 30 ou 40, 30, 35 situações. Bom, reúne todas, a gente diminuiu lá para 15, 20 questões. Primeira coisa de uma nova legislação, nós temos que excepcionalizar essas questões. A lei atual, um exemplo, se você seguir o plano diretor e você seguir a lei de parcelamento do solo, você tem que ter vias de 12 e de 15. Quem conhece a realidade dos bairros e percorre o dia a dia, nesses locais, você não encontra. Tem ruas lá de 5 metros, de 8 metros, tem frente para a escadaria. Verificando a legislação nacional, a REURB, a gente verificou que o Rio de Janeiro regulariza direito à laje. E aqui a gente não consegue regularizar um lote 10 por 20. Eles regularizam frente para a escadaria. Então não precisa nem ter via de acesso pela legislação federal. As Caxias exigia, vamos excepcionalizar. Metragem do lote, plano diretor, 300 metros quadrados. Em realidade, se você percorreu o primeiro, o Eusébio Beltrão de Queiroz, né, a antena, que tem lotes lá de 30, 40 metros. Vamos excepcionalizar, não importa se a área tem 1.000 metros quadrados ou a área tem 40, 50, vamos excepcionalizar. Então, o doutor Edvando começou essa montagem, né, a gente trabalhou internamente, então, reproduzindo parte da REURB federal, parte da legislação municipal de 2014, que já disciplinava essa situação, porque tinha muita coisa boa lá, e aquilo que é bom tem que ser aproveitado. Né? E essas excepcionalizações do dia a dia. Nos reunimos, né, e foi liderado um processo, num primeiro momento, aberto à comunidade, tivemos uma audiência pública, onde em torno de 400 pessoas, no mesmo tempo, participaram. Nos reunimos com os operadores da regularização fundiária, que são os engenheiros, são os arquitetos, são os advogados, são os topógrafos, aquelas pessoas que diariamente botam suas barrigas no balcão, vendo, tratando da regularização, mas que não se tinha uma resposta efetiva. Novamente se reuniu com os cartórios, o doutor Edvando fez um trabalho com os cartórios. O Ministério Público, o doutor Adrio Gelati, foi de plena importância, e uma das primeiras visitas que o prefeito Agiló fez quando assumiu como prefeito foi visitar o doutor Adrio Gelati para falar também da regularização fundiária. O doutor Adrio foi muito tranquilo na sua colocação. Faça uma lei nova, faça uma lei que se enquadre na realidade, que o Ministério Público é parceiro. E foi parceiro, está sendo parceiro, tenho certeza que vai ser parceiro na frente. Por quê? Porque o Ministério Público também tem uma demanda, né, considerável de processos, inquéritos civis de regularização fundiária, que também aguardam há diversos anos. Eu brinco, temos um processo na Secretaria do Urbanismo chamado Madalosso. É uma área próxima do Quênio, lá no final do Santa Fé, Belo Horizonte. O processo ele é mais velho que o secretário, eu tenho 29 anos, o processo ele é de 88. 50% das pessoas que peticionaram ou mexeram naquele processo não estão mais conosco. E 80% dos servidores já estão aposentados. E ele está lá. Por quê? Porque quando se tinha uma definição, bom, vinha um novo plano diretor, vinha uma nova lei de parcelamento, vinha uma nova exigência que não dava condições. E é um absurdo. O último loteamento regularizado social popular da cidade foi em 2001 no governo Pepe. E de lá para cá, na totalidade, nunca se teve regularizações. Se teve intervenções no governo Sartori, no governo Alceu, no Eusébio Beltrão de Queiroz, na Antena, mas numa totalidade não se teve. Por quê? Porque regularizava o terreno, mas não regularizava a casa. Então, também a gente mexe, né, nesse processo. A gente tem um programa desde o ano passado chamado Caxias Legal, que regulariza todas aquelas edificações que estão no aerofotogramétrico, uma imagem aérea da cidade, em janeiro de 2014. Bom, vamos excepcionalizar que aquelas áreas irregulares, regularizadas, poderão usar desse mecanismo, também não respeitando muitas normas ali estabelecidas, flexibilizando. Inovamos a pedido do prefeito e aquelas residências naqueles loteamentos REURB-S, a gente, até 70 metros quadrados, onde só tem um pavimento, também já entrega a regularização da casa, a fim de dar condições. Com aquelas casas maiores, bom,
posteriormente busca uma aprovação de projeto normal junto à prefeitura ou também através do Caxias Legal. Mas dando condições. Fizemos um trabalho também com a Câmara de Vereadores, né, onde que ela aprovou, foram feitas diversas reuniões também com os vereadores a fim de dar condições. Então, eu sempre menciono, né, que a lei ela foi montada a diversas mãos. Ela teve a participação do líder comunitário lá do fundão da cidade. A gente teve a participação daquela dona de casa que fica o dia inteiro em casa com seus filhos, onde que o marido trabalha, e não tem condições de fazer um empréstimo, porque não pode botar o seu terreno em garantia. Por quê? Porque ele é irregular, não pode fazer uma ampliação, muitas vezes não pode pagar um curso superior a seus filhos, por quê? Porque não tem a garantia, não pode buscar um empréstimo junto ao bairro, aos bancos. Trabalhamos com os advogados, trabalhamos com os engenheiros, com os operadores, trabalhamos com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com os cartórios, com a Câmara de Vereadores. Então, eu sempre digo que se tem uma paternidade essa lei, né, é a população de Caxias, é os moradores e principalmente aquelas pessoas que precisam no dia a dia. Se tu puder passar, eu te agradeço. Então, aqui nós temos um panorama mais ou menos das quantidades. Quantas áreas irregulares nós temos em Caxias? A gente estima que em torno de 600. Hoje, cadastradas na prefeitura, em torno de 480. Mas a gente sabe, quem percorre no dia a dia, que tem muitas mais áreas, e elas estão vindo à tona. Então, hoje nós temos mais ou menos, isso vocês podem ver, vamos pegar a região de Anarrec, né? É uma região onde nós temos 73 parcelamentos ou áreas irregulares. Bem dizer, uma Caxias dentro de Caxias. A população que ali reside em áreas irregulares, se vamos pegar a região de Anarrec e do Esplanada, certamente é muito maior que muitos municípios da região e do próprio estado. Nós temos que dar condições. Puderes passar. E não é uma realidade somente da área urbana, mas também da área rural. E a lei também a gente traz, né, essa novidade que até então não dava, da regularização fundiária não só no perímetro urbano do município, mas o perímetro rural. Aquela área permanece ela permanece como rural, mas ela vira com características urbanas. Então você não precisa respeitar os 2 hectares, né, que é o estabelecido pela lei local. Você pode fazer regularizações de lotes lá de 360, de 100 metros quadrados, de 500, de 1.000 metros, também no perímetro rural, né? Você vai começar, você vai fazer a regularização, nós vamos informar o INCRA que existe uma regularização fundiária naquela área rural, que ela permanece rural, mas ela tem características urbanas. As exigências para essas áreas, muitas vezes elas vão ser diferentes do centro. Por quê? Porque você já está numa chamada chacrinha no interior, de repente você não quer o calçamento na frente da sua casa, porque você quer manter a estrada de chão, o chão batido, para manter as características. Questões, claro, ambientais, questões que envolvem saneamento, SAMAIs, serão observadas, como que também a regularização em bacias de captação será observado os regramentos do SAMAI. Porque nós temos que pensar no futuro de Caxias, pensando na regularização fundiária, mas também nós não podemos esquecer a água. Aqui 50 anos nós temos que deixar uma água de qualidade para os nossos filhos, para os nossos netos, para aquelas pessoas que venham nos suceder. Então, também respeitando toda essa questão. Então, vocês podem ver que é um percentual elevado junto ao município, um percentual onde que grande parte da população reside, que nós temos que dar condições para a regularização. Mas a regularização fundiária, ela não traz somente a questão do título, né? Ela não traz somente a questão da posse propriamente dita, mas para o município, para um todo, pensando na coletividade, ela nos traz também uma questão de arrecadação. Aí vocês vão pensar, não, mas a prefeitura só quer arrecadar. No momento que você arrecada tributos, automaticamente você reverte em educação, saúde, segurança. E hoje, num estudo simples, né, quase que uma conta de padeiro, um papel, hoje, se em 5 anos o município regularizasse a metade dessas áreas, tá, a gente teria uma arrecadação estimada de 40 anos. Hoje o município, regularizando em 5 anos, a metade dessas áreas arrecadaria o mesmo valor nesses 5 anos do que nos próximos 40. E onde é que isso é revertido? É no dia a dia do caxiense, claro, é no dia a dia também daquela comunidade, mas se reverte, é aquilo que eu bem disse, né, em saúde e educação, então ela reverte muito. Nós temos um planejamento, e está sendo encaminhado à Câmara de Vereadores,
né? Se puderes passar, eu te agradeço. Aqui no próximo ano nós vamos ter um déficit de 126 milhões no município. A regularização fundiária, ela nos traz um planejamento. Se quiseres passar mais um pouquinho, eu te agradeço. Ela nos traz um estudo. Se todas essas áreas regularizadas, pode passar mais, pode passar para o próximo. Se todas essas áreas irregulares fossem regulares, pode passar mais um. Pode passar mais um. Se conseguires. Né? Pode passar. Hoje a gente estima, em seguida está no próximo. No anterior, acho. É no anterior, desculpa. No anterior. Isso, essa aí que tem os números, isso. Hoje a gente estima que desses 126 milhões, 114 milhões, se essas áreas fossem regularizadas, estariam entrando no cofre. Então, trazer essas pessoas para a formalidade é também deixar os cofres públicos positivos, onde possa se fazer os investimentos necessários e nas áreas necessárias. Então, hoje a gente estima que a regularização fundiária ela corresponde a 32% do orçamento comparado de 2020. Então, ela nos traz condições em termos de administradores públicos. O prefeito Adiló, pessoal, vai regularizar 600 áreas nesses 3 anos que nos resta, 3 anos e 2 meses. Negativo. A gente precisa, no mínimo, 3 ou 4 prefeitos que venham a sucedê-lo para tentar estancar isso. Nós vamos conseguir regularizar as 600 áreas com essa lei? Provavelmente não, porque cada caso desses 600 é uma realidade diferente. Não se tem uma receita de bolo propriamente dita. Por quê? Porque aquilo que você aplica num condomínio fechado lá da linha 40, você não aplica numa realidade social no loteamento Vitória, no outro lado da cidade. Aquilo que você muitas vezes aplica no loteamento que a gente está agora, né, num condomínio fechado, um exemplo da Montanha, que é um dos primeiros, e até o Natal o prefeito deve entregar, aquilo que a gente aplica no da Montanha, a gente não aplica naquele do Colina, que está logo em seguida, que é a diferença ali de 600, 800 metros. Por quê? Porque é uma realidade diferente, uma realidade de matrícula diferente, uma realidade de lindeiros diferente. Então, ela tem que ser tratada de forma individual. Nós vamos ter um decreto que regulamenta, sim, teremos um decreto. Mas a gente é sabedor, e o setor também é sabedor. A doutora Edvandra que lidera esse processo jurídico dentro do setor, e o arquiteto Nelson Sartori, que é o arquiteto responsável pela regularização fundiária, que o decreto, ao longo do ano que vem, ao longo dos anos, ele vai ser modificado. De repente, em questão de 60 dias, vamos ter que modificar, porque chegou uma realidade totalmente diferente. Não é dar benefício, não é dar jeitinho mexendo no decreto, é dar condições jurídicas para que se possa entregar a regularização fundiária dessas áreas. Então, a gente vai mexendo, se precisar mexer na lei, vamos mexer na lei. E a regularização, eu fui procurado há poucos dias pelo prefeito da Feliz e por representantes da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. Primeira pergunta que eu fiz ao prefeito e eu fiz a vereadora da Câmara: é de interesse do prefeito regularizar? Porque se não for interesse do prefeito, se não for um projeto, um programa de governo, você não regulariza. Por quê? Porque muitas vezes você tem que deslocar servidores de outras secretarias, seja do meio ambiente, do planejamento, das obras, do SAMAI, com visão de regularização. Por quê? Porque a regularização ela não pode ser tratada aqui, ela tem que ser tratada no amplo. Por quê? Porque são situações consolidadas há anos, que muitas vezes a lei do parcelamento, a lei do parcelamento, a lei do uso do solo regular, o plano diretor, ele não pode ser ali disciplinado, e ali ele não pode ser aplicado. Por quê? Porque são realidades. Então, se não se tem um interesse de governo, não sai. O prefeito Adiló tem muito interesse. Nós tivemos prefeitos que tiveram muito interesse, mas que muitas vezes a legislação trancou, e grande parte. Eu me lembro de ter acompanhado o prefeito Sartori, ele queria regularizar. O prefeito Alceu reunia o setor e falava: gente, pelo menos um no nosso governo. Mas trancava em questões técnicas, mas muitas vezes em questões jurídicas, onde que tu não tinha uma lei que dava condições. O prefeito Cassina, que sucedeu, também se teve essa situação. E o ano passado a gente teve a grata satisfação de entregar nos últimos
20 anos, que foi o Moinho de Ventos, mencionei, né? E esse ano a gente tem pretensões de, até o final do ano, entregar um social, que é o Vitória, parte dele, pelo menos em torno lá de 80, 100 lotes dos 450, dois condomínios fechados na linha 40, que é uma comunidade que vem reivindicando há anos a regularização fundiária, e tenho certeza que diversos advogados aqui que nos acompanham, profissionais, tem casos da linha 40. Aonde que o município às vezes deixou fazer o parcelamento, já cobra IPTU, já cobra a taxa de lixo, e muitas vezes não vai o serviço. E como que nós temos áreas que ainda não estão regularizadas e que estão lá, enfim, consolidadas há anos? Um exemplo, na região norte nós temos uma área com 550 famílias. Passa ônibus, tem asfalto, tem esgoto, tem toda a infraestrutura. O caminhão do lixo passa 4 vezes por semana a fazer o recolhimento. Eles pagam a taxa de lixo? Não. Por quê? Porque a matrícula ainda está em nome do município. É claro que nós temos problema na CODEC. Reflete na CODEC. Você imagina você está fazendo o recolhimento de 500 famílias sem receber. Você imagina os doutores aqui, né? O doutor Rubens atender 500 clientes sem cobrar. E 200 o senhor cobra. Certamente que o seu escritório, né, a sua banca não vai dar certo. Em algum momento vai ter algum problema. E essas pessoas querem pagar. A gente anda muito pelos bairros, e eu vou dizer, doutor Rutimar, nenhum lugar que eu cheguei, que eu percorri, que eu visitei, a pessoa chegou para mim e falou: secretário, eu não quero a regularização. Eu não quero pagar IPTU, eu não quero pagar taxa de lixo, eu não quero pagar aquilo que uma pessoa que reside numa área regular paga. Ao contrário. Eu quero pagar o meu IPTU, eu quero pagar a minha coleta de lixo, eu quero estar regular, eu quero dizer esse terreno é meu, para mim poder vender de forma legal, para mim poder botá-lo como garantia para pagar um financiamento de faculdade para os meus filhos, para mim poder ampliar, para mim poder deixar para os meus herdeiros, para quem vier me suceder, a questão de uma segurança jurídica, aquilo ali está regularizado. Então, a regularização fundiária é sim pensar a Caxias do futuro. Automaticamente, com diversas outras situações percorrem pela Secretaria do Urbanismo, através de leis novas ou leis que nós temos que modificar. Nós temos que modificar a lei do uso do solo regular, né, para tratar também o loteador regular, que foi muito massacrado nos últimos anos, dar condições. Nós temos que ter uma lei capítulos dentro da lei de parcelamento do solo que dê condições de fazer loteamentos populares na cidade. A cidade não fala em loteamentos populares desde o final da década de 90. Nós temos que ter loteamentos populares. Através da Secretaria da Habitação, mas através também de urbanizadoras, onde a gente disciplina lotes menores, 10 por 15, 10 por 20, e que o FUNCAP fomenta, o Fundo da Casa Popular, que essas pessoas possam ali residir. Por quê? Porque você imagina hoje, a pessoa sai da Marco Polo, 30 anos de Marco Polo, 35, toda a vida pagou aluguel, recebe seu fundo de garantia. O que ele vai fazer? Ele vai comprar um terreno para construir uma casa. Ele vai comprar num loteamento regular, o lote é lá 150, 200 mil. Por que esse valor? Porque a prefeitura faz N exigências, a lei faz N exigências que acaba carecendo. Quem é que paga? O comprador. Ou ele vai comprar num loteamento irregular, onde ele vai pagar lá 50, 60 mil, quando paga, ele vai construir a casinha por mais 40, 50, ele vai comprar nessa área. Por quê? Porque a prefeitura também não dá condições. Então, uma nova lei de parcelamento do solo que dê condições às urbanizadoras, que dê condições de fazer loteamentos populares, que se volte aos loteamentos populares conhecidos na cidade, Mariane, Vila Leão, Santa Corona, Aeroporto, Bom Pastor, que dê condições, exemplos daquilo que a gente o município tratava até o final da década de 90 e depois acabou não tratando mais com tanta seriedade. Novas leis no que diz respeito às edificações, nós temos que modernizar. A gente sai daqui, a gente faz 15 quilômetros, tem empreendimentos enormes, tem empreendimentos modernos, em Caxias muitas vezes você não consegue, porque a lei tranca. Então também estamos pensando, estamos com um grupo de trabalho nessa área, para se trabalhar uma nova lei urbanística no que diz respeito à aprovação de loteamento, mas também à aprovação de edificações. Nós temos que pensar um novo distrito industrial para a cidade, que a gente não perca empresas, ao contrário, que a gente traga empresas. Se aqui a gente fizer de cabeça, nos últimos 30 anos, qual foi a empresa grande que veio a Caxias? É mais fácil a gente citar 10 que saiu. Então nós temos que dar com isso. Dá para mexer na lei? Vamos mexer na lei.
Ah, mas Londrina é atrativa, Joinville é atrativo, Flores da Cunha aqui no lado é atrativo. Por quê? Porque lá tem legislações que dão amparo. Por que em Caxias não copia? Vamos copiar, se é bom. E se é para o coletivo, vamos copiar. Não é feio copiar. Feio não é copiar aquilo que está dando certo em outros lugares, né? A gente menciona, muitas vezes a gente atravessa, né? A minha família, ela é de Vila Cristina, então atravessa a ponte, vai a Feliz. Um exemplo, hoje você chega no subprefeito, só saindo um pouquinho do assunto, mas para vocês entenderem, hoje o agricultor vai no subprefeito da Vila Cristina pedindo uma terraplanagem para fazer um novo aviário. Se ele fizer, ele vai ter preso, porque a lei proíbe de Caxias. Mas se ele atravessar a ponte, ele é feliz, lá você faz a terraplanagem, você doa o cascalho, você isenta de IPTU por alguns anos. Por que Caxias não faz? Porque Caxias não tem uma lei lá. Vamos fazer em Caxias. Vamos modernizar. Então, também é pensar a Caxias no futuro, essas questões de legislação, mas, acima de tudo, a regularização, porque são áreas que poderão ser ocupadas por indústrias, por comércios, não perdendo a questão vocacional daquela área, mas dando condições. Então, a regularização fundiária ela é primordial. Hoje, para se fazer a regularização fundiária, você precisa, sim, de um topógrafo, você precisa de um arquiteto ou de um engenheiro, você precisa de um operador do direito para se dar a segurança jurídica para aquelas famílias que estão contratando os profissionais liberais, né, na área da arquitetura e da engenharia, mas dar a segurança jurídica, a gente precisa da comunidade, a gente precisa o apoio das entidades. Muito obrigado, presidente Rudimar, por nos oportunizar essa situação para a gente transmitir isso também aos operadores do direito que nos acompanham. E verificando aqui, a gente tem arquitetos, engenheiros, geólogos, ambientalistas, aqui rapidamente olhando na lateral, aqui os nomes que vão passando. Por quê? Porque é aquilo que eu falo para o presidente da UAB, o Valdir Walter. Se a comunidade não se abraçasse, a UAB não se abraçasse, o Ministério Público, o Judiciário, os cartórios, prefeituras, entidades, o padre lá da comunidade, o pastor, o dono do bar, não sai regularização fundiária. Porque se a população não quiser, os moradores daquela área não quiserem a regularização fundiária, se a prefeitura não dar enfim, fomentar a situação, se o cartório não estiver de parceiro e é nosso parceiro e vai ser cada vez mais nosso parceiro, se o Ministério Público não quiser, não sai regularização fundiária. Então é aquilo que eu falo, a lei da regularização fundiária, ela não tem um pai, ela não tem, né, uma paternidade, e sim a cidade. Por quê? Porque no momento que um desses cantos, desses braços, abaixar o braço e não se unir junto com os demais, não sai nada de regularização fundiária. Presidente, eu não sei como é que eu estou de tempo, acho que de repente até já passei, mas presidente... Não, pode seguir, posso seguir? Tá bacana. Tá bacana, né? Então, eu só para fazer um contexto, eu fui estagiário da Secretaria Municipal de Urbanismo de 2009 a 2011. Processos que eu mexia naquela época, um estagiário levava de um setor para outro, são processos que hoje eu despacho nele, e que se passou 10 anos e não se teve solução. Você se imagina se colocar no lugar dessa pessoa que está lá há 10 anos, está lá há 20, há 30. A gente tem o caso, um exemplo do Vitória, o pessoal está lá aguardando a regularização fundiária desde 1998. Nós temos o Centenário, que é o próximo bairro atendido pelo programa Esse Terreno é Meu na área social, através da regularização, que está lá aguardando a regularização há 30 anos. Nós temos o Parada Cristal, indo a São Marcos, que é um loteamento, vai ser instalada a REURB específica, desde a década de 80, final da década de 70. Já se passou de repente, 2 gerações, e eles estão lá na informalidade. Porque eles querem não. Por quê? Porque eles já têm processo há diversos anos na prefeitura, porque não se tinha uma lei que dava condições, não se tinha um setor de regularização que pensasse a regularização. E hoje, conversando com os colegas do setor, porque quem faz o dia a dia da regularização não é o secretário, é o servidor público que está lá, né, enjoado muitas vezes de olhar aquele processo, e eles não comentam secretário. Ainda bem que tem uma lei que nos dá condições, a gente tem um setor unido que quer a regularização, porque também a gente não aguenta mais a dona Maria, o seu Genésio lá da Vitória, vir 2 vezes por semana na prefeitura pedir a regularização ou nos ligar. Por quê? Porque a gente não tem mais desculpa para dar. Por quê? Porque ele travou em função da largura da via, em questão do tamanho do lote, em questões
que não se tinha uma avaliação, né, mais ampla. A regularização fundiária, se você não tiver uma avaliação ampla e pensar grande, e não a questão porque tem 6 metros ali e não passa um caminhão de bombeiros, na hora que pegar fogo, esse povo é muito unido, vai passar caminhão de bombeiro, vai passar ambulância, porque eles tiram os veículos, eles se unem muito mais do que aqueles moradores, muitas vezes, de áreas regulares, porque é um povo sofrido, um povo trabalhador, um povo que conhece a realidade e que sofre há anos. Então, não vai ser porque a rua tem 6 metros, ou 4, ou 6, ou 5, que não vai passar o caminhão de bombeiro vai passar. E se precisar, eles puxam no balde a água para apagar o incêndio. Esse povo é unido. Então, nós temos que dar condições, nós temos que oportunizar que essas pessoas regularizem e possam dizer realmente, e por isso que a gente instituiu o nome do programa, né, uma baita ideia do prefeito Adiló, esse terreno é meu. Exatamente. Quando a gente chega nesse lugar, o pessoal fala, de quem que é esse terreno? Esse terreno é meu. Então, vamos dar condições, ter uma lei, temos uma lei, mas, acima de tudo, vamos dar condições para que esse povo trabalhador sofrido que reside nesses lugares possa pegar sua matrícula, possa pegar sua certidão de regularização na mão e falar, esse terreno é meu e eu posso deixar uma garantia para os meus filhos, para os meus netos. E isso sim é pensar a Caxias do futuro. Aí a gente tem um planejamento pensando a Caxias do futuro. Presidente Rudimar, obrigado pela oportunidade. Doutora Larissa, doutor Marcelo, que não está aqui presencialmente, mas nos acompanha virtualmente. Obrigado às pessoas que se fizeram presentes aqui e online. A gente está aberto para perguntas, para colocações, para sugestões, para críticas. E eu sempre sou da opinião, doutor Rudimar, na crítica a gente constrói muitas coisas. Então, a crítica, muitas vezes, ela é muito válida. Muito obrigado. Bom, só quero antes de a gente passar palavras, quero registrar também que estão acompanhando o procurador-geral do município, doutor Adriano Taca, que mandou parabéns para o senhor, e também o secretário, aliás, o diretor do PROCON, né, o doutor Jair Zalza, nosso colega advogado, também mandou os parabéns para o senhor. Tem outros que estão aqui pelo Zoom aqui também, mas eu não vou citar todos. Eu gostaria só, antes de abrir para os demais, se o senhor pudesse esclarecer se essas regularizações elas podem ser feitas individualmente ou necessário que seja em grupos, né, de lotes ou de moradores. Bom, a legislação municipal e o entendimento técnico e jurídico do setor de regularização, nesse momento, é para uma regularização na sua totalidade. Não adianta a gente pegar um exemplo, vamos pegar o Brandalize. O Brandalize 1 ele tem 173 lotes cadastrados. Não adianta a gente regularizar 40, 50, 30. Então, é na totalidade. Por quê? Porque, você imagina, tem lá 7, 8 quadras, né? O Dr. Rubens foi contratado por 5 moradores, um em cada quadra. Como é que a gente vai ter um projeto urbanístico? Como é que nós vamos ter um projeto topográfico, ambiental, adequado? Só naqueles lotes, eles vão estar perdidos ali, ao longo do tempo você vai encaixando os outros? Não, é a forma da totalidade. A gente sabe que tem prefeituras, um exemplo, Porto Alegre, São Leopoldo, estaremos indo nos próximos dias para conhecer, e se for bom, e se lá eles conseguem se adequar, vamos adequar em Caxias. A única que eles não regularizam somente o todo, mas sim quadras. Bom, tem lá uma quadra com 20 terrenos, bom, regulariza aquela quadra dos 20 terrenos. Mas em São Leopoldo e Porto Alegre a gente tem informações dessa realidade, estaremos conhecendo nas próximas semanas para tentar aplicar nesse momento na forma total do loteamento. Bom, temos 2 advogados que estão cuidando, temos 2 topógrafos, 3 arquitetos e 5 engenheiros. Vamos tentar reunir todos mesmo. Se precisar chamar todos numa mesa e falar, gente, a gente precisa um topográfico, um urbanístico na totalidade, vamos fazer. Mas a regularização ela só sai se for na totalidade. De forma individual, não, porque em nenhum município que a gente verificou, a doutora Gilvana fez um estudo muito preciso nisso, regulariza através da REURB de forma individual. Caso algum colega tenha alguma
a informação de algum município que faça isso, por favor, nos passe, entre em contato conosco, que nós vamos procurar e vamos tentar adequar em Caxias. Estaremos indo a Porto Alegre, São Leopoldo, que regulariza uma quadra. Por quê? Vamos pegar o loteamento do Brandalize. Você tem termos de compromissos a serem firmados. Por quê? Porque aquelas vias não estão calçadas. Muitas vezes elas não têm um tratamento de esgoto, elas não têm nem tratamento, né, e nem escoamento de águas pluviais. Então, as pessoas que ali residem firmam termos de compromisso com a prefeitura, que ao longo de 4 anos depois da regularização vão executar, em parceria com a prefeitura. Nós temos programas, nós temos pavimentação comunitária, onde 70% paga a prefeitura, 30% o morador acaba pagando só a questão da mão de obra, o resto a prefeitura acaba colocando. Né? Mas nesse momento, doutor Rudimar, somente na totalidade. Se os colegas tiverem exemplos de situações de outros municípios que regularizam através da de forma individual, por favor, nos diga que a gente faz questão de ir para lá com o diretor da regulação, que é o arquiteto Nelson, com o doutor Agivando, a verificar a situação e tentar adequar em Caxias. Até nesse momento não encontramos previsões, né, informações que são do público e Porto Alegre, como bem disse, regulariza por 4. Mas se tiver, temos como avançar, vamos avançar. Não vai ser nós, não vai ser a diretoria que vai tentar, mas nesse momento na totalidade. Perfeito, obrigado, Dan. Se alguém tem mais alguma pergunta, também pode colocar ali no chat, ou também quem está aqui presente quer fazer alguma colocação. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao secretário. Só antes de falar também, só para dizer, quem está acompanhando pelo Facebook também pode registrar as perguntas nos comentários que a gente replica aqui. Obrigado. Secretário, qual é a diferença entre a REURB E e a REURB comum, agora pela nova legislação municipal? Ok, nós temos situações onde temos REURB S e REURB E. Tá? REURB S, né? Normalmente em áreas públicas, aonde que, um exemplo, se tinha um espaço público lá que foi parcelado de forma irregular, foi ocupado de forma irregular e está lá. Bom, cabe ao município fazer aquela regularização, o prefeito vai estar anunciando até final de novembro 20 áreas na cidade, estabilizando em torno de 1.500 lotes, cabe ao município. Por quê? Porque são áreas S. Mas pode ser que lá dentro dessa área se tenha regularizações em REURB E. Por quê? Porque não está, tem critérios para serem seguidos para a REURB. Bom, são 5 salários mínimos, tem que ser a única residência, não pode residir nesse local e ter uma casa na praia, por exemplo. Ou residir nesse local e ter uma casa alugada no Cruzeiro, e você tem essa área lá no Desvio Risso. Então, é caso a caso. Vitória é uma regularização S, uma REURB S, mas dentro do loteamento Vitória tem em torno de uns 40 locais onde vai ser feito o REURB E. Por quê? Porque não se enquadrou. Porque no terreno, a residência, em cima é residência, embaixo é comércio, ou só tem um mercado, ou só tem outro tipo de comércio. Então, ela é uma REURB E dentro de uma REURB S, podendo ocorrer também numa REURB E, aonde foi contratado um escritório para buscar a regularização fundiária, tem lá 100 lotes, né, 100 famílias, e tem lá 7 ou 8 que se enquadram na S. Então, é tratado como S. O loteamento Vitória, que ele é considerado para nós todo S, toda a parte de infraestrutura, seja o calçamento, abertura de novas vias, esgoto, a questão de tratamento, né, do esgoto propriamente dito, cabe à prefeitura a fazer. Na REURB, cabe ao morador, aqueles moradores ou parcelador, a pessoa que fez o fracionamento irregular. Então, nós vamos ter casos de S dentro de E e nós vamos ter casos de E dentro do S. Monte Carmelo, situação conhecida da cidade. Ele vai ser todo S? Uma questão de infraestrutura, sim. Mas a questão de titulação, não. Por quê? Porque nós temos pessoas lá dentro que não se enquadram no critério de 5 salários mínimos, ou acabam tendo casas, não só ali, casas fora. Então, ele é tratado caso a caso. Loteamento Vitória, 440, 450 pessoas cadastradas, lotes. 450 processos administrativos. Cada um tratado. Por quê? Porque a gente faz o cadastro socioeconômico, bom, não atendeu, não vai ser S. Vai ser, bom, não tem só residência, tem comércio, ou só tem residência. Então, ele é tratado. O que difere bastante é a questão
da infraestrutura, que no S, então, é da prefeitura, no E específico é da população ou do parcelador, mas o município também pode ter parcerias. Um exemplo é o calçamento através da pavimentação comunitária. Bom, condomínios fechados vai ter S? Dificilmente. Então, E e S pode-se ter mesclado nos dois, como também pode-se ter a chamada EURB, que é indefinida. Ela não é nem S nem E. Como é que nós vamos tratar? Não sei responder, e o setor também ainda não sabe. Por quê? Porque ainda não chegou um caso. Bom, chegando o caso, vamos reunir com o Ministério Público, vamos reunir com o Judiciário, vamos reunir com os cartórios, vamos reunir com quem é do métier para tentar se buscar uma solução. Bom, não se buscou aqui, como é que Porto Alegre faz? Como é que São Leopoldo faz? Como é que Canoas faz? Vamos buscar. Então, aí ela é indefinida, ela não é nem S nem E. Como é que nós vamos tratar? Só fazendo essa verificação. Perfeito, obrigado. Mais alguma pergunta também? Deixa eu ver aqui também teria, talvez, em relação à titulação desses locais, a prefeitura, digamos, também considera só a posse de quem está na posse, para definir quem vai ser titulado, isso, porque as pessoas, a gente vê, alguns que trabalhei ali, tem aqueles contratos de compra e venda, da venda irregular, ali, que vão fazendo, né, que vai passando lá, que nem sabe mais quem foi o primeiro lá que vendeu. Exato. Então, Essa questão, doutor, e a gente chama, né, os chamados contratos de gaveta, né? Bom, por isso que a gente abre cada um expediente. Seja lá no Vitória, que ele é S, seja lá no condomínio da montanha, cada um a gente abre específico, né, um processo para analisar. Bom, se tem a questão de um contrato de gaveta, né? Bom, loteamento Vitória, vamos trabalhar o loteamento Vitória, que é o que está em torno. Bom, nós temos situações lá de pessoas que residem lá desde 98, quando se teve a ocupação daquela área, né, que não tem contrato de gaveta, não tem nada. sim. Né? Nós temos situações lá que o Dr. Rubens era morador, um exemplo, ele já vendeu, já está na quarta venda. Bom, quem é que se apresentou lá? Bom, o último contrato de gaveta, vamos analisar. Ninguém impugnou aquela situação, será titulado naquele contrato de gaveta, não é? Bom, como é que a gente comprova que o seu Genésio, que é o líder do bairro lá no Vitória, ele está lá desde o início? No momento que a gente fez o cadastramento, automaticamente lá tem 7, 8, 10 mesas cadastrando. Seu Genésio, como é que o senhor está aqui? Não, eu estou aqui desde 98, fui o segundo morador. A gente não sabe. Então a gente reúne lá 2 ou 3 vizinhos. Vocês conhecem o Genésio? Na mesma hora. Sim, a gente conhece. Quanto tempo faz? Mas o Genésio mora aqui desde os primeiros moradores. Tem. Bom, nós temos situações, né, e já fui procurar um exemplo no Conquista, onde nós vamos ter lotes que nós vamos ter 3 contratos de gaveta. Porque o espertinho lá vendeu para 3 pessoas. O que a gente faz? Chama os 3, tá? Conversa com os 3, chama o vendedor, né, principal. Bom, vamos titular em nome do vendedor, depois o vendedor que verifique com as outras 3. Bom, não vamos regularizar em nome de nenhum dos 3 até os 3 não chegar no consenso. Bom, esse processo ele fica à parte, junto à Secretaria do Urbanismo, mas ele não impede a regularização do restante. A lei antiga ela dizia isso: se tem uma inconsistência de um lote no meio de 100 lotes, que tem uma consistência de 2 ou 3 contratos, se tem uma questão judicial envolvendo divisa de vizinhos ou até mesmo herdeiros que não admitiram que o irmão mais velho ficou, o irmão mais novo ficou, ele é apartado do processo. O restante, as 99 outros terrenos serão regularizados, e esse até não se ter um desdobramento judicial, jurídico ou uma questão de entendimento das partes, não se regulariza. Mas hoje a gente leva em consideração, Dr. Rudimar, a questão de quem tem o contrato e quem comprova a posse. A posse. Perfeito. Essa é uma pergunta aqui no chat, que é uma colocação do arquiteto Fábio Mânica. Obrigado, Fábio, de estar prestigiando também. Ele diz, ótima iniciativa, é louvável dar oportunidade a regularizar estas áreas. Por outro lado, não seria um incentivo para que novas áreas sejam ocupadas irregularmente? É verdade, o Fábio é um grande parceiro da Secretaria do Urbanismo. Obrigado pela presença. Na verdade, não. Por quê? Porque nós temos um marco regulatório na lei. Aquilo que está consolidado
antes dessa data será regularizado. Aquilo que está posterior não vai seguir o disciplinamento de um parcelamento regular. O próprio Ministério Público trabalha muito na questão de parceladores despertinhos de plantão, que acabam vendendo, prometendo mundos e fundos, escrituras em 2 anos, infraestrutura, né? E depois da venda, que nem o programa da Xuxa, né? Primeiro beijinho, beijinho, depois pau, pau. Né? Você some, mais ou menos isso. Então, nós temos uma legislação municipal que trabalha a questão fiscalizatória. Estamos mudando, como eu bem disse, a lei do uso do solo regular, e dentro da lei do uso do solo regular, que é onde disciplina a questão fiscalizatória, estaremos aumentando as leis. Hoje nós temos uma lei que o parcelamento irregular que se iniciou, que se deu seguimento posterior a embargos, tem uma multa de R$8 mil. É um absurdo, a multa tem que ser no mínimo R$50 mil por lote. Porque R$8 mil não faz nem cócega para esse espertinho que estaria enganando a população e vendendo e prometendo mundos. Não, tem que ser R$50 mil por lote. É muita, a prefeitura nunca vai cobrar, bom, mas ele não vai pagar, de repente, mas o filho ou neto alguém vai pagar. E ele vai saber. E um trabalho muito forte que a gente vem fazendo e teve já início com o Ministério Público de começar a prender essas pessoas. Nem que elas fiquem lá presas 3 ou 4 dias, mas elas vão ficar presas. Começar a aprender. Por quê? Porque não engana só aquelas pessoas, engana a cidade. E traz um problema, uma situação social, né, e urbanística para toda a cidade. Então, com penalidades, aumentando aquilo que se diz em termos de penalidades administrativas, junto à Secretaria do Urbanismo, nos próximos meses estará sendo encaminhada à Câmara de Vereadores, mas também a questão junto ao Ministério Público de prender essas pessoas. Claro que a regularização fundiária, nós não podemos correr o risco daqui 10 anos, quando se terminar esses 600 loteamentos, ou parte deles, chegar lá perto dos 500, que você tenha outros 500. Como é que você evita essa situação? Com legislação que dê penalidades severas, com apoio do Ministério Público em prender essas pessoas, com apoio do Judiciário, muitas vezes não soltar elas no primeiro momento, mas através também de uma lei de uso do solo regular que dê condições de loteamentos populares, de parcelamentos regulares, baratos para os loteadores, para as urbanizadoras, para que se possa reverter no dia a dia, para que a população consiga comprar. Então, é um trabalho árduo? Sim, é um trabalho árduo. Nós não podemos, como eu disse, correr o risco daqui 10 anos ter outras 600 áreas. Graças a Deus, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 2 anos, a gente não escuta novos parcelamentos irregulares, numa totalidade grande, né, com esses parceladores. Por quê? Porque eles entenderam que o Ministério Público está em cima, a Secretaria do Urbanismo está em cima. E cabe trazer um dado aqui, Mônica, que nos últimos 4 anos a fiscalização da Secretaria do Urbanismo, esses 2 fiscais, eles acabaram deixando de acontecer, deixar de ter novos parcelamentos em torno de 40 na cidade. Estiveram lá quando o primeiro terreno foi cercado, quando a primeira casa foi notifica a multa e embarga. Não deixaram de expandir em torno de 40 novos parcelamentos irregulares, porque a fiscalização estava em cima. 2 fiscais, mas que fazem milagre no seu dia a dia. Não é só os 2 fiscais, né? É apoio da Guarda Municipal, da Brigada Militar, porque hoje você botar 2 fiscais, uma camiseta e uma calça jeans, é certo que nós vamos ter problema. Já com a Brigada, muitas vezes acompanhando, e a Guarda Municipal, você imagina o Dr. Rubens, né, com a sua calça, a sua camisa, lá fiscalizar. Você tem que ter uma segurança. Então, por isso que nós temos, o compromisso do prefeito Adiló em ampliar o número de fiscais para coibir essa situação, não para multar, mas para coibir. Se precisar multar, vamos multar. Né? E o apoio do Ministério Público para prender esses enganadores. Né? Perfeito, muito obrigado. Por favor, Dr. Rubens. Secretário, o senhor está na casa dos advogados. E como advogado, então, eu tomo a palavra para fazer uma pergunta que nos interessa, para nós especificamente. O advogado aparece sempre na hora do conflito. E essa questão da regularização aí está surgindo de conflitos. E por isso eu quero perguntar, como é que nós vamos regularizar no amplo, e se nós temos tantas especialidades assim? Porque vai haver, na execução de todo esse projeto, de toda essa lei, de todo esse projeto do município, né, alguns conflitos, ou com o registrador, ou com outras leis estaduais que
que interessa diretamente na hora do registro, né, eles conseguiam dar um título para a comunidade. Nós, advogados, né, gostaríamos de ser mais eficazes contra isso. Estamos sendo eficientes, estamos procurando, mas gostaríamos de ser bastante eficazes e aproveitar esse gancho que a legislação está nos dando e ajudar até mesmo extrajudicialmente. Se não judicializar todos esses casos, aí vai ser um transtorno enorme. Exatamente, doutor Rubens, não somente um transtorno enorme para a prefeitura, para o cidadão, para aquele morador, aquele lugar, mas para o judiciário, né? Cada vez mais processos tramitando na esfera judicial, e a gente sabe que cada vez menos estrutura, muitas vezes, né? E muito mais processos. Os senhores que advogam dia a dia, os cartórios junto ao fórum estão abarrotados de processo. Então, sim, a tendência é tentar resolver o máximo possível administrativamente. E por isso que o advogado ele tem um papel muito fundamental na regularização fundiária. É dar a segurança jurídica e tentar acabar na questão administrativa os impasses jurídicos, não levar ao cartório. Bom, levar ao cartório em última situação. Né? Então, a gente pede, né, e a gente sempre menciona isso para os advogados que nos procuram, tem uma situação de uma divisa de lote num loteamento desse, tem uma situação da futura titulação, porque faleceu lá o pai e a mãe, e tem 5 filhos, e era só um, né? Para quem fica? Procurem a secretaria, procurem o nosso jurídico, nos procure para tentar resolver administrativamente. Nós vamos ter impasses com o judiciário, nós vamos ter impasse em algum momento com o Ministério Público, os próprios cartórios, de repente, têm um entendimento diferente do nosso, sim, vamos ter. Mas vamos tentar resolver administrativamente. E as questões que envolvem os bairros e esses moradores, e quem convive o dia a dia sabe que tem situações de divisa, tem situações de herdeiros, como eu bem disse. Então, é muito trabalhoso. Por isso que a gente pede para os advogados, e tenho certeza que a OAB também é parceira, que a gente resolva administrativamente, se busque o judiciário em última das situações. As situações essas que a gente está com processos mais adiantados, que nós temos em torno de 20, tem algumas questões judiciais, sim. O doutor Adivando já está em conversa com o diretor do foro, a fim de repente, dar prioridade nessas situações, junto, enfim, às comarcas, para se ter uma solução mais efetiva. E que, em muitos casos, de repente, se chame as duas partes, e não é errado chamar as duas partes e tentar se resolver administrativamente através de acordos, porque todo mundo ganha. A cidade ganha, a prefeitura ganha, aqueles 2 moradores, aquele impasse naquele lote, também se ganha. Então, doutor Rubens, a tendência e o objetivo e o nosso compromisso é tentar resolver tudo de forma administrativamente. E que bom que nós temos um advogado, um operador do direito que nos dá segurança jurídica para a prefeitura através dos nossos procuradores, mas que dá segurança jurídica para aquele morador, para aquela pessoa que reside através do advogado que foi contratado, constituído para se defender dos interesses. Perfeito, muito obrigado. Mais alguma colocação? Eu tenho mais uma pergunta, por favor, para o secretário. Como o doutor Rubens bem colocou aqui, né, que o trabalho do advogado por muitas vezes é árduo nessas situações de regularização, e até porque o nosso trabalho ele fica um tanto quanto limitado, tendo em vista a atuação dos outros entes, dos outros agentes que precisam atuar, né, que são o topógrafo, o engenheiro, todo o pessoal que vai fazer ali, de fato, o planejamento da área para posteriormente regularizar. Então, a minha pergunta é, já que a prefeitura está fazendo facilitando, né, para regularizar os lotes, inclusive, e especialmente das famílias com baixa renda, que a gente sabe que é a realidade de muitos, né, nos loteamentos irregulares. Então, a minha pergunta é, se nestes casos que precisam também da atuação de um engenheiro, de um topógrafo, que por muitas vezes essas famílias não têm como custear, se a prefeitura vai dar o amparo dos servidores, dos seus próprios servidores nesse sentido. Bom, doutora Larissa, a REURBS ela é justamente para isso. É a prefeitura que fomenta. Então, aquelas áreas, o prefeito Odiló vai estar lançando no final de novembro, em torno de 20 áreas. Cabe à prefeitura fomentar a regularização, fazer a questão urbanística, ambiental, os levantamentos topográficos. Cabe ao município. Vitória é um exemplo desse. O Conquista é um exemplo desse. O Floresta 2 é um exemplo desse. Floresta 2 é um pouquinho diferente, por quê? Porque a população
Lá, os moradores, em torno de 60, entenderam a situação da prefeitura, né, e contrataram uma empresa. Hoje, áreas sociais, áreas S cadastradas, das quase 480 já cadastradas, 134 são S, são sociais. Então, cabe ao poder público fazer a regularização. O poder público gostaria de fomentar e trabalhar com seus técnicos internos ou através de licitação, não só do S, mas também do E, mas nós não temos perna para cuidar quase dos S, buscar a regularização. E a gente tem um cronograma para os próximos 4 anos, né, que é regularizar em termos de S na cidade em torno de 20, 22 na sua totalidade. Quem dirá aí para depois prosseguir e tentar alcançar o máximo possível esses 134. Então, hoje, naquelas áreas específicas, sim, o morador, a pessoa que reside lá, ela tem que contratar um profissional habilitado, que é um engenheiro, um topógrafo, um engenheiro, e se ela conseguir também um advogado, para, como o Dr. Rubens, coloquei antes para o Dr. Rubens, para se dar a segurança jurídica, se dar a cristandade de toda a questão da regulação. Então, a questão regularização S cabe ao município, regularização E cabe ao morador. Bom, nós temos um loteamento E, onde temos 3 ou 4 casas S. Bom, já contrataram, bom, essas cabem ao poder, cabem ao profissional contratar. Então, aquelas S ao poder público, às vezes ao profissional habilitado para buscar a regularização. Muito obrigada. Imagina. Perfeito. Agora, Larissa quer fazer as considerações pela comissão? Gostaria de agradecer, então, ao secretário João Luiz por estes esclarecimentos, né? Tenho certeza que todos os colegas aqui gostaram muito da palestra. Falo em nome da comissão, e isso era um objetivo que a gente tinha, né? De ter essas considerações sobre uma pauta tão importante, né? Que é a REURB municipal, vai afetar muito a nossa sociedade. Eu acredito que é muito importante que a OAB e nós ficamos felizes, né, enquanto comissão, de estarmos acompanhando isso e esse avanço, inclusive, que a gente está tendo na própria sociedade aqui em Caxias para regularizar essas áreas, porque é exatamente isso, é uma questão social, né? São famílias que precisam disso daqui a pouco para fazer um empréstimo, para dar como garantia. E não tem aquele terreno em que pés morem ali há 10, 20 anos, tem ali a casa, já construiu, é o lar, não tem como vender, não tem como, enfim, efetivamente chamar de seu com uma matrícula para mostrar esse terreno é meu. Mas a gente tem agora com tudo isso, né, a esperança de que num futuro muito breve essa realidade vai mudar aqui no município. E é muito importante e eu me sinto muito honrada, né, que a OAB esteja participando ativamente de tudo isso. Então, gostaria muito de agradecer pela palestra, por todos os esclarecimentos. Agradecer novamente ao nosso presidente, que é muito atuante e dá sempre o apoio necessário, não só para a nossa comissão, mas também é muito participativo em todos os eventos, né, da ordem. Então, muito obrigada. E obrigada a todos os presentes também. Obrigado, Larissa. Obrigado pelas palavras, pela consideração. Quero também, em nome da OAB, agradecer ao secretário João Luiz por, mais uma vez, disponibilizar seu tempo para esses esclarecimentos da nova lei e estendo as colocações da doutora Larissa, são as minhas também, sabe? Eu, como cidadão, me sinto extremamente contemplado nessa lei, porque a gente sabe as dificuldades que são para as pessoas, né, que a vida das pessoas às vezes estão naqueles contratos irregulares. É uma tristeza para nós como advogados, às vezes tu tem que dizer para os clientes que nos procuram, dizer que não dava para fazer nada, né? Tinha casos emblemáticos, né? O advogado sabe ali que ficam pulando de escritório em escritório, né? Que o advogado diz, tenta estudar, vem encontrar uma solução, não encontra. Aí as pessoas desacreditam no colega, levam no outro escritório, fica lá um tempo, vai para outro, né? E é uma frustração para toda a sociedade. Então, acho que esse empenho que a administração pública do município está tendo, capitaneada, liderada pela sua pessoa, doutor João Dias, ela é fantástica para o município. Acho que o resultado disso a gente vai ver daqui 10, 15, 20 anos, né, para uma cidade melhor, mais justa, mais humana. Muito obrigado mesmo, então, por essa disponibilidade do senhor de
está demonstrando, apresentando essa nova lei. Quero agradecer mais uma vez a Comissão de Direito Imobiliário, que iniciou atuando muito, né, muito fortemente, que tem feito eventos bastante importantes aí para nossa nessa área do direito, tá? E pelo empenho aí de todo que vocês estão fazendo. Obrigado, Larissa, o doutor Marcelo, também que está nos acompanhando online, os que estão aqui presentes. Agradeço também a todos que nos prestigiaram ali pelo Zoom e também os que nos acompanharam pelo Facebook. Mais uma vez, convidando então a participarem dos nossos próximos eventos, que sempre são noticiados nos nossos canais, seja nas redes sociais ou no nosso site, por e-mail. Quero pedir para que todos que estão nos acompanhando aqui pelo Zoom, que abram suas câmeras para a gente fazer um registro, um print da tela aqui para depois a gente colocar nas notícias. Quem tiver de pijama aí também não tem problema, né? Pode se apresentar, que a gente tem a desculpa aí, pode ficar bem tranquilo, pessoal. Doutor Rudimar, se puder, sim, claro, são os agradecimentos finais. Agradecer ao AB, a sua pessoa como presidente, essa oportunidade, a doutora Larissa, o doutor Marcelo, o doutor Leonel, que também esteve lá nos formalizando o convite, o doutor Rubens, que nos acompanha, a doutora Biesser também, que está aqui, o doutor Adivando, que representa o setor de regularização fundiária, que é o responsável de tocar o dia a dia. Eu sempre digo que o secretário faz bastante discurso, né, e conta a história, mas quem fomenta a regularização são os servidores de carreira da secretaria. E dizer, doutor Rudimar, que pautar a regularização fundiária é condição básica para Caxias do futuro. E é por meio dela que a cidade cresce de forma digna e humana. Uma Caxias melhor planejada se constrói com a contribuição e a participação de toda a sociedade. Muito obrigado, a gente está à disposição na Secretaria Municipal do Urbanismo para tentar regularizar o máximo possível dentro das normas técnicas, atendendo a questão da legislação, mas nos tenham como parceiros, né, e que Caxias certamente, como o senhor bem disse, para o futuro, para os nossos filhos e para os nossos netos, não terão que enfrentar tanta dificuldade para se regularizar e, ao contrário, poderão buscar alternativas regulares junto ao município. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Então, vamos um sorriso aí, pessoal, para a gente tirar o print. Só um minutinho. Só mais um minutinho, pessoal. Tá certo, muito obrigado. Então, uma boa noite a todos e a todas. Tá? E vamos fazer o nosso trabalho, então, de auxiliar a comunidade a regularizar. Tá? Uma boa noite a todos.